aí, pessoal, mais um dia de mercado aí se fechando, né? Então, o dia ainda não fechou, principalmente aqui no DX, né? O DX ainda falta um tempo aqui para fechar. O DX fecha às 19, ainda são os 16 aqui, né? Mas já dá para ir adiantando algumas análises aqui para o fechamento desse dia de hoje, tá? Então, vamos começar aqui pelo DXY, né? Que é nosso ativo aqui que a gente usa como viés para os outros. Então vamos fazer a primeira análise para ele aqui. A gente já tem uma análise para essa semana aqui, que possivelmente vai ser uma semana de baixa, né? Então, contando com essa análise aqui, no fechamento da segunda-feira, detalhe, eu não opero na segunda-feira, mas no fechamento da segunda-feira aqui, que eu utilizo ele para análise mesmo, para poder configurar a estrutura de tempo, liquidez, formar viés aqui, né? Mas o fechamento da segunda-feira, no caso aqui do DXY, ele fechou formando um possível swing, né? Poderia ser o possível C2 aqui desse swing, mas acabou que aparentemente ele não vai se sustentar aqui não, né? Então ele até fez um movimento de alta aqui, mas seguro tá possivelmente pode segurar aqui nesse PDH, né? E aí negando essa máxima aqui, ele volta, né, ter a probabilidade maior de buscar essa região de mínimo, né? E aí, isso olhando de uma forma mais micro aqui dentro do diário, né? Então, para quarta-feira aqui, se o preço fechar com essa, negando essa máxima aqui, né? Para quarta-feira eu tenho uma expectativa aqui de uma alta probabilidade de queda para esse dia, da quarta-feira ali, né? E para o restante da semana também, até o momento que ele pelo menos atinja aqui nosso alvo, que seria o PML, né? O Previous Month Low aqui. E aí, só um detalhe mais macro, né? Mas se a gente for ver aqui em cima, ó, o preço negou onde aqui, né? Antes dele começar a fazer esse movimento de baixa estrutural, ele negou a mínima, a máxima do trimestre anterior, né? Então, se eu vir por 3 meses aqui, ó, vou mudar para de lado, vir por 3 meses, foi essa máxima aqui que o preço negou ali no semanal, né? Que ele quebrou a estrutura aqui no semanal, ó. Então, como ele faz essa quebra de estrutura aqui, onde que a gente pode, né, onde que é um possível viés aqui para o mercado buscar? O preço costuma buscar sempre máximas, mínimas, 50% e os fair value gaps também, né, que seria considerada nossas liquidezes internas. Então, no momento que ele nega aqui essa máxima do trimestre anterior, ele pode vir buscar a região dos 50%, né, do trimestre. Então, se eu puxar aqui essa FIBO aqui, que só está com o máximo de 50%, eu consigo ver aqui que a região de 50% é essa. Ó, e bate, inclusive, praticamente com a mínima aqui, né? A mínima anterior, que é nosso alvo, tá? Que é o PML também. E aqui, ó, é a abertura do quarto trimestre, né? Então, se eu vim jogar aqui, só para ficar mais claro, ó, se eu vim aqui no quarto trimestre, chegar na mínima dele aqui, ó, é onde que está a minha mínima aqui também, ó. Então, é onde começa aqui o movimento de alta e nega aqui. Quando ele nega aqui em cima, tem grande chance de vir buscar essa região aqui, tá? Então, o nosso viés para o DXY é esse. Agora vamos passar então para os outros ativos. Agora começando com os pares aqui, o euro e o GBP, tá? No euro e o GBP aqui, ó, o semanal do euro não ficou tão claro aqui, né? A gente sabe que a gente está dentro dessa região aqui de consolidação, essa máxima mínima aqui, inclusive são os previous months low e high aqui, né, do euro. E a gente tem eles como alvo, né? Nosso viés maior é de alta, né? Por quê? Porque a gente está vindo com viés de baixa aqui do DXY para essa semana, né? Então, se eu tenho um viés de baixa para o DXY, pelo menos até ele buscar esse alvo dele aqui, então para o euro e para o GBP aqui eu tenho um viés de alta até também realmente buscar o alvo aqui, ou senão o DXY fazer isso antes. E aí poderia configurar um SMT, né? E aí, olhando em relação a price action aqui, né, então o GBP, ó, se a gente for ver aqui, ele já fez uma possível virada aqui, né? O GBP estava fazendo
os movimentos aqui de baixo, ó, aí eles formou um swing aqui e está renovando o máximo, né? Então, nesse momento que ele está renovando o máximo aqui, ó, quer dizer que ele pode fazer uma nova mínima, né? Uma mínima mais alta aqui e continuar um movimento de alta aqui, né? Então, aí sim capturar a liquidez aqui do Pivot Month High direito, vamos dizer assim, né? E aí, como um ponto de sustentação para essa análise aqui, eu tenho esse order block aqui, né, do semanal, tá? Vou colocar aqui, ó. Beleza. E aí, para o GBP, eu tenho, ó, para o euro, na verdade, né, eu não tenho nenhum ponto aqui que eu possa usar no semanal, né? O próximo ponto seria essa mínima aqui que foi que voltou, né? O mercado rompeu e voltou, mas está bem distante, né? Então não tem nenhuma referência aqui no semanal. Aí se eu vim aqui para o diário, no diário aqui para o dia de hoje, eu já tinha um viés de alta para a semana, né? Então, com esse viés de alta aí para essa semana, acabou que eu achei tanto ficou meio que uma análise parecida com o DXY ali, né? O mercado ele chegou à próxima máxima aqui que tem como alvo, mas negou aqui e mostrou bastante rejeição, né? Inclusive fechando abaixo essa máxima aqui também, ó. E aí poderia ser o que? Ah, pode estar fazendo poderiam fazer a reversão? Pode até ser, né? Mas só que a gente sabe que quando o mercado deixa essas máximas iguais aqui, né? Ou mínimas iguais, ele tende a buscar, né? E aqui é um alvo que o mercado já está muito próximo aqui, ó. Já chegou a já, tá 3, 0,03% de distância aqui, né? 3 pips. Então é muito improvável que o mercado vá reverter aqui sem antes consumir a liquidez desse previous month high, né? Então, juntando que meu viés semanal era um movimento de alta aqui para o euro e que não estava bem configurado, né? Essa análise aqui no price action, eu preferi dar uma segurada aqui nessa terça-feira, né? Eu não quis fazer nada, não. E aí, na terça-feira aqui, ó, com o preço fechando desse jeito aqui, a gente já pode também esperar um movimento de maior probabilidade aqui de alta para quarta-feira, né? Já que o preço já configurou aqui, está mostrando mais força compradora aqui agora, né? E aí, já o GBP aqui, ó, o GBP tava com mais cara ainda de quem queria descer, né? Mas só que ele tinha o quê? Ele tinha a região ali do order block que a gente marcou do semanal, né? Que era um ponto aqui de parada para ele. E aí ele sim continuar fazendo uma movimentação de alta dele aqui, né? Então, negou essa máxima aqui, vem buscar aqui para continuar fazer esse movimento aqui. Tá? Então, o GBP aqui também não ficou interessante hoje. O nosso viés também era, o dele era de alta, não ficou interessante para comprar, né? Só se a pessoa fosse comprar, fosse arriscar mais aí no, a questão de fazer a compra na própria manipulação, né? Eu não sou tão bom em fazer compras assim, então eu prefiro esperar o movimento estar mais confirmado para poder executar as operações. Mas para quem compra aí no Stop Hunt, né? Já poderia estar comprando aqui agora, acreditando no viés, né, que ele vai continuar subindo aí. Mas beleza, então nosso fechamento aqui da terça-feira simbolizaria isso, né? Então, se o mercado fechar aqui negando essa mínima e essa região de mínima aqui, e principalmente acima desse order block, a gente pode acreditar que essa é a formação do possível C2 aqui do swing, né? Então, a expectativa é que a quarta-feira faça um movimento de alta aqui em direção a essa região de máximo aqui e região do PMH junto disso, né? Então, é o que a gente tem de expectativa aqui para o GBP, tá? Tanto para o GBP e para o euro, então, expectativa de, caso o preço estivesse assim, um movimento de alta aí na quarta-feira em direção a nossos alvos. Aí beleza. Aí vamos passar aqui então agora para o Audi e para o NZD, tá? Eles têm uma análise bem parecida aqui com o GBP e o euro, ó, até porque eles também são pares relacionados ao dólar, né? Então aqui, ó, tanto
como a gente tem o viés lá de baixa para o dólar, a gente também traz esse viés aqui de alta para o AUD e para o NZD, tá? A correlação pode ser um pouco mais fraca, mas ainda é uma correlação que é importante aqui para trazer para esses pares, já que são o par correlacionado a ele é diretamente o dólar aí, né? E aí, beleza. Então, no gráfico semanal aqui, ó, a gente pode ver que o mercado fez aquela mesma estrutura, né, que a gente viu ali no GBP. Então, ele vem fazendo o movimento dele de baixo, chega aqui, não consegue romper e nega esse movimento de baixo, né? E aí começa a fazer o movimento de alta aqui, ó, pode voltar essa região do order block também, para aí sim continuar o movimento de alta, tá? Então essa é a minha visão aqui, expectativa para o auge, tá? Então tem o order block dele marcado aqui, ó, o mercado já chegou aqui, tá? E aí, assim, essa questão de ser no ponto aqui é detalhe, tá? Se for ver aqui, não tem quase diferença nenhuma. Vai do feeling da pessoa mesmo, do que ela prefere utilizar, às vezes, principalmente do tamanho do pavio. Eu tenho algumas teorias e estudos assim relacionados a isso, mas não vou entrar a fundo sobre isso agora, mas vai muito desse ponto. Mas a ideia é que o order block aqui é esse candle aqui, a polaridade é contrária. Nesse caso, o candle, né? Poderia ser o movimento todo também, um ou mais candles. Mas beleza. Então, para o áudio e para o NZD aqui, ó, os dois fizeram essa estrutura, aqui também quebrou e falhou aqui nessa região de mínimo e reverteu. Então, pode estar querendo formar máximas mínimas acima aqui, né? Então, pode fazer um movimento de alta também. Aqui já no semanal do NZD, ou a região aqui, que é um ponto de parada para o NZD, está um pouco mais abaixo, né, que seria esse order block aqui. O preço também tem essa mínima aqui, que foi, ele voltou a trabalhar acima, né, ó. Inclusive a mínima do Fair Value Gap. Então, daria para considerar também aqui o IFVG, né? Mas aí a probabilidade maior é do mercado realmente fazer um movimento de alta. Então, aqui não está tão configurado no mercado, no time frame semanal, mas já no áudio já está podendo ser aqui esse ponto de parada, né? Então, se eu voltar aqui para o diário, ó, eu desci um pouco. Hoje eu também, então, para mim não ficou interessante fazer nenhum tipo de execução, justamente pelo fato ali do mercado, apesar dele estar no movimento, numa direcional de alta aí, no semanal, né? Aqui ele não ficou uma configuração tão interessante no diário, né? Então ele parecia mais que estava formando uma máxima aqui para uma retração, do que estava parecendo que ia continuar um movimento de alta. Mas aí, ó, do mesmo jeito igual no Euro e no GBP ali, aqui o preço pode estar fazendo inclusive um possível S. Na ver... Não, na verdade não vai ser um SMT porque esse candle aqui já buscou a mínima do anterior. Mas aqui, ó, do mesmo jeito, o preço aqui negou a mínima da segunda-feira, né, e fez um possível fundo na terça-feira, né, então é um perfil clássico aqui de normalmente qualquer ativo, tá, então é um spoiler, mas uma boa parte dos estudos que eu vou trazer em relação a tempo é baseado na questão de perfil, e não só perfil semanal, perfil diário, mas até perfil mensal, trimestral, perfis anuais, ciclo dos 5 anos também ali. É bem interessante para conseguir fazer essas análises de ter mais direcionamento aí dentro do preço, né? Enfim, então aqui pode ser a possível mínima da semana, né? Formando a mínima da semana aqui, e aí aguardar o movimento de alta também para quarta-feira para frente aqui, essa semana do áudio e do NZD, tá? Então vamos aguardar para ver como é que vai ser o fechamento, mas a possibilidade maior é essa. Aí a de alvo seria também, do mesmo jeito aqui, o PMH, né? E aí, ó, passando aqui para os pares do Euro JPY e do GBP JPY, ele aqui estava mais claro, tá? Então, a gente deve vir aqui no gráfico mensal dele, ó, podem ver aqui que o euro está trabalhando ali no Open Plot, né? Ele
está trabalhando suas máximas históricas ali e tal, agora deu uma retração aqui, mas ainda está trabalhando na região de máxima histórica. E aí o alvo do preço é a máxima, né? A única máxima que ele tem aqui posterior, que é a máxima histórica atual, que seria esse 182 mil aqui. Né? E já no GBP, ele ainda não buscou a máxima histórica, né? E ele tem, inclusive, uma história dele está um pouco mais distante aqui, tá? Mas o preço no GBP ele ainda também não buscou o, a máxima do ano, a máxima nem mínima do ano anterior, tá? Diferente aqui do euro, né? E é uma obrigação de todo candle buscar ali a máxima e mínima do anterior, né? Então a gente espera que ele faça isso nesse ano aqui o GBP ainda, tá? Então estou com um viés bem forte aqui de alta, pelo menos até essa região da máxima aí do ano anterior ainda, tá? Então aí baseado nisso, né, igual eu falei, no mensal aqui, ó, o preço abriu o mês vindo buscar esse ponto, tá? Inclusive esse ponto aqui é um ponto de parada, né, no mensal ali que o mercado pode buscar para continuar o movimento de alta. Né? Já no euro aqui ele está mais abaixo, não deu para marcar, não deu assim, né, ficou distante, então não fez tanto sentido, mas aqui já no GBP ele já está podendo segurar aqui o preço, ó. Aí se eu jogo no semanal, né, a gente está na primeira semana desse mês, tá? Então o preço ainda pode tanto continuar descendo, tentar ver se vai se romper ou não, brigar mais aqui embaixo antes de fazer um movimento de alta, ou senão ele pode formar realmente esse movimento fez essa baixa aqui, forma essa mínima e continua o movimento de alta aqui nessa semana mesmo, né? No semanal aqui, ó, do GBP, ele acabou formando um possível máximo aqui, um swing, né? Então o preço pode realmente descer, tá? Ele pode continuar subindo, né? Mas ele fez essa possibilidade de que seja mais momentânea do preço descer aqui e buscar um ponto disparado, né? Que foi o que ele fez aqui, ó. Buscou esse ponto disparado que é a máxima rompida aqui do mês de outubro, tá? No euro aqui, ó, ele já não fez esse swing, não. Ele até fez, só não fez negando, né? Ele fez aqui máximo, máximo mais alto, máximo mais baixo, mas ainda assim mostrando bastante força compradora, né? Então, não é um tipo de swing aí que é dos mais confiáveis, né? Os mais confiáveis é o que a gente vê mais rejeição a favor do movimento que a gente espera, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, aqui você vê mais rejeição compradora, né? Se você se a expectativa é de alta, então faz mais sentido, né? Mas aí, de todo jeito, então aqui o preço está se segurando, ó, e aí vamos descer aqui para o diário. Já no diário aqui, ó, eu até pensei em fazer compras hoje, mas como eu espero um dia de mais alta probabilidade pelo diário, né, o meu último filtro ali para saber se vou estar operando o intraday daquele dia ou não, o price action aqui em si ele não estava tão interessante, né? Ele ainda podia indicar que o preço ia descer mais. É mesmo eu sabendo aqui, ó, né, que aqui, igual eu falei, a possível não, é a abertura do mês de dezembro, né? Então, o preço pode estar fazendo aqui esse movimento de mínima para depois fazer um movimento de alta aqui e buscar pelo menos essa região, pensando no mês mesmo, tá? Mas só que como o candle fechou desse jeito aqui, eu prefiro aguardar um pouco, né? Então, o máximo que poderia acontecer é que o preço subindo isso tudo sem mim, né? Mas no mais normal é o preço como ele renovou essa mínima, ó, então ele é o possível, no mínimo, o possível C2, né? Então ele sendo C2 aqui, ainda deveria ter o C3, né? Para depois sim ele engrenar ali. Não que o C2 ou o C3 não possam engrenar de cara, né, sem depender de outro candle, mas é o mais comum, tá? E aí eu também fico, quando o preço fecha desse jeito assim, eu tenho uma expectativa que o mercado ainda renove a mínima, né? Então aí sim, podendo querer fazer uma mínima de um C2 negando, algo nesse sentido. Mas de todo jeito, o mercado aqui fechando, né, nesse ponto aqui, formando esse swing, nesse ponto, eu ainda considero bem relevante. Por quê? Porque é o ponto de parada aqui do mensal, né, que a gente tinha visto ali, tá? No gráfico mensal. Então, ainda assim, para mim, se o mercado fecha desse jeito, ele segurando aqui nessa mínima, sei que ele ainda pode vir buscar, mas o preço mostrando oportunidade, eu busco aqui compras em região, em direção à máxima do ano aqui, tá? Talvez não até lá, mas posso segurar aqui até
a própria máxima desse mês, que vai também a máxima da semana, enfim, tem essas possibilidades ali. E aqui no euro, tem menos espaço, né, pelo fato aí, igual a gente está falando, de estar bem próximo da máxima histórica tá, já e tal, mas aqui no diário, ó, ele fechando acima aqui pode estar formando, né, um order block, né, que é bem relevante por ele ser também junto ali da abertura do mês de dezembro, né, então representa aqui como representa um tempo maior, também representa um volume financeiro maior, né? Pode depois negar, pode seja o que for, mas pela análise assim ele é mais forte entre aspas. Acho que forte não é exatamente a palavra, mas ele é bem relevante, tá? E aí um detalhe aqui no euro é que o preço está dentro dessa consolidação aqui desses dois candles, né? Entre o preço aí dos 179 mil, 180 mil e dos 181.700 aqui mais ou menos. Então, ele estando dentro desse preço aqui, ele provavelmente vai buscar algum desses dois lados aí, tá? Então, a possibilidade é que ele estoure aí, já que agora está buscando nenhum dos dois, né? Mas vamos aguardar aí também. Agora a ideia é esperar ver de fato o fechamento ali desses dias, né? Igual eu falei, o dia, apesar de já estar validando aqui, está faltando ainda meia hora para fechar os pares do Forex aqui. O DX, igual a gente viu, ele fecha mais tarde, né? Fecha às 19 horas, se inicia um novo dia. Então tem que aguardar um pouco mesmo. Mas a ideia aqui, que fica de lição para esse dia de hoje, é que muitas vezes vale aguardar também, né? Se você for ver aqui, na terça-feira, você poderia ter procurado operações aqui, mas de mais alto risco, né? Porque você poderia. As operações em si que você está pegando ali, a hora que o mercado está fazendo o falso rompimento ali, né? A liquidação, a captura de liquidez, a manipulação, por si só já são movimentos mais difíceis de ser pego, né? Porque eles são mais erráticos, tá? Eu vou poder provar isso depois com dados mesmo, tá? Eu tenho estudos disso também, da questão principalmente do swing ali, mas eu faço uma diferenciação dos candles, né? E aí vocês vão ver que faz bastante sentido isso, mas então a ideia principal é que se a gente esperar o dia também, às vezes fica um cenário mais claro ali, né? Você não precisa de ficar forçando nada, e aí você faz uma especulação ali, né, com mais clareza, né? Mesmo que você que falhe ali, que não dê certo, porque assim, tem várias outros pontos que é importante para você fazer uma operação correta, né? Então, isso aqui é só a questão da análise direcional que a gente está fazendo aqui agora. Mas é importante você estar na direção correta, né? Isso é óbvio. E aí, às vezes, você tomar stop, mesmo que estando na direção correta, não é tão ruim, né? Você vai ter que corrigir outras coisas. Mas, então, você esperando um dia fechar ali e tal, você consegue ter visões bem mais claras, né? Igual a gente está falando, uma visão mais alinhada com os time frames maiores, né? Então, um dia aqui já pode estar voltando a alinhar com o time frame semanal e mensal do DXY, por exemplo, né? Então, negando essa máxima aqui, volta a ter o alinhamento para baixo aqui e uma operação, né? Uma posição, na verdade, nessa região que vise as mínimas aqui e segue o mesmo direcional do high time frame, ela é uma operação muito mais, com probabilidade muito maior de dar certo do que operações que vão contra, né? Então, essa é o motivo aí da importância da gente seguir o direcional e conseguir aguardar, tá? Conseguir aguardar aqui olhando só os time frames maiores, o que o preço está te dizendo ali, né? Então, basicamente é isso. Vamos fechar esse vídeo aqui com essa ideia, né? Então, na próxima também vou trazer mais análise, igual eu falei, vou trazer estudos focados em conceitos, em